Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Libertarianismo de Esquerda, um socialismo pouco conhecido. Esse artigo ele foi publicado pelo Valdenor Júnior, aqui para o site dele, Valdenor MB. Então, como eu sempre digo aqui nesse canal, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo aqui, escrito no dia 13 de abril de 2011. Hoje em dia, é comum, quando se fala socialismo, pensar exclusivamente no marxismo. Quando muito, até lembra-se dos socialistas utópicos e dos anarcomunistas. Porém, o interesse se volta, principalmente, ao socialismo de Karl Marx. Há um outro socialismo que considero mais interessante e fundamentado que o de Marx. Talvez não tão filosoficamente pensado como uma obra marxista. Marx propõe uma filosofia da história materialista nos moldes hegelianos de esquerda como fundamentação para suas propostas políticas, porém com uma capacidade de crítica socioeconômica e político-histórica mais precisa. O libertarianismo de esquerda, ou anarquismo de livre mercado, cujos defensores Joseph P. Proudhon, Benjamin Tucker, Lysa Spooner, Kevin Carson, etc., advogam um antiestatismo radical e a defesa do livre mercado, tal como este nunca recebeu implementação na história mundial. Para eles, por exemplo, o neoliberalismo não seria, nem de longe, um livre mercado verdadeiro, mas um sistema estatal de benefícios e liberdades às grandes empresas. Seu mérito é a capacidade analítica de remontar as causas até o momento em que se percebe que o produtor histórico das desigualdades é o uso da força e da violência para privilegiar uns em detrimento dos outros, e não a liberdade econômica, sendo tal força, em geral, a estatal, ou tolerada por este, ou realizada por quem se lhe assemelhe. Por exemplo, os bárbaros antigos, ou a máfia moderna, ao dominar ou controlar um território. Para compreender o efeito da desigualdade, passa-se pelas causas próximas, a ação dos capitalistas e outros diversos agentes de cunho econômico, até alcançar a causa remota, a violência e a força, de cunho político ou com conivência política. Um exemplo seria a própria dinâmica da Revolução Industrial. Aí ele deixou aqui um aviso. Vide o link final, porque aqui depois ele deixa um link de um outro texto aqui publicado por ele mesmo, também no blog dele, falando sobre a Revolução Industrial. O interessante texto Socialismo de Estado e Anarquismo, até onde concordo em que diferem, do estadunidense Benjamin Tucker, pode ajudar a esclarecer, por sua comparação entre o socialismo de Estado, isto é, o marxismo, e o anarquismo de livre mercado. Transcrevo algumas passagens para finalizar este texto. Agora ele deixa várias passagens do trabalho do Benjamin Tucker, que eu vou começar a ler. Primeira passagem, abre aspas. Primeiro, então, o socialismo de Estado, o qual pode ser descrito como a doutrina de que todas as relações dos homens deveriam ser gerenciadas pelo governo, não levando em consideração a escolha individual. Marx, seu fundador, concluiu que a única forma de abolir os monopólios de classe era centralizar e consolidar todos os interesses comerciais e industriais, todas as agências produtivas e distributivas, em um vasto monopólio nas mãos do Estado. A competição precisa desaparecer totalmente.
Toda atividade industrial e comercial precisa ser centrada num vasto, enorme, totalizante monopólio. O remédio para os monopólios é o monopólio. Fecha aspas. Agora aqui a segundo trecho que ele também cita aqui. Abre aspas. Isso nos traz ao anarquismo, que pode ser descrito como uma doutrina de que todas as relações humanas devem ser gerenciadas pelos indivíduos ou por associações voluntárias, e de que o Estado deve ser abolido. Fecha aspas. Agora aqui uma terceira citação do Benjamin Tucker. Abre aspas. Quando Warren e Proudhon, ao perseguir suas buscas por justiça ao trabalho, vieram a se deparar com o obstáculo dos monopólios de classe, eles viram esses monopólios como sustentados pela autoridade e concluíram que a coisa a ser feita não era fortalecer essa autoridade e assim tornar o monopólio universal, mas estipá-lo totalmente e assim fazer brandir o princípio oposto, a liberdade, ao fazer a competição a antítese do monopólio universal. Eles viam na competição o grande nivelador de preços ao custo de produção do trabalho. A pergunta então que se apresentou era por que os preços não caíam ao custo do trabalho, onde há qualquer espaço para rendas adquiridas de outra forma além do trabalho. Em suma, por que o usuário, o recebedor de juro, aluguel e lucro existe? A resposta era encontrada na presente competição unilateral. Foi descoberto que o capital tinha manipulado a legislação, de forma que a competição ilimitada só era permitida na oferta de trabalho produtivo. Que fecha aspas. Agora, no caso, a última citação que o Voldemort cita aqui. Abre aspas. Embora se opusessem à socialização da propriedade do capital, eles objetivavam socializar seus efeitos, fazendo seu uso benéfico para todos, ao invés de um meio de empobrecer os muitos para enriquecer os poucos. E quando a luz se acendeu sobre eles, eles viram que isso poderia ser feito sujeitando-se o capital à lei natural da competição. Assim, fazendo com que o preço de seu uso caísse ao custo. Isto é, a nada além dos gastos incidentais de manejo e transferência deles. Então, eles levantaram um estandarte do absoluto livre comércio. Livre comércio em casa e livre comércio com os outros países. O resultado lógico da doutrina de Manchester, laissez-faire, a regra universal. Sob este estandarte, eles começaram suas lutas contra os monopólios, sejam eles os monopólios totais dos socialistas de Estado ou os vários monopólios de classe que agora prevalecem. Os últimos, eles distinguiram 4 de principal importância: o monopólio da moeda, da terra, das tarifas e das patentes. Fecha aspas. Então é isso. Esse foi o artigo do Valdenor Júnior. Ele deixa aqui o link para o texto do Benjamin Tucker, Socialismo de Estado e Anarquismo, que havia sido publicado na Libertazine, só que eu cliquei aqui nesse link, não entrou em nada, não sei porquê, então acho que esse link aqui, na verdade, já está fora de ar, esse antigo link aquele da Libertazine. Ele também deixou aqui o link para outro texto aqui no próprio blog dele, como eu tinha dito anteriormente, falando sobre a Revolução Industrial. E desmistificando a ideia de que na Revolução Industrial, tipo, o Estado não controlava nada, basicamente. E fora isso, ele também deixou aqui, por exemplo, o ano de criação do livro Socialismo de Estado e Anarquismo, até onde concordam que diferem, que foi em 1888, e a idade do Benjamin Tucker, que era de 1854 até 1939, que ele viveu.
Só que eu não falei isso daqui enquanto eu estava lendo o artigo, porque não é lá tão de importância. Como eu sempre digo aqui no canal, espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo aqui do Valdenor. Um artigo muito bom. E até mais.